Mano, era só eu que tinha medo daquele desenho chamado Godofredo quando eu era pequeno. Não exatamente um medo, mas um certo desconforto. Porque durante todo o desenho, aquele personagem não fala nenhuma palavra sequer, e isso de certa forma é muito desconfortável. Não exatamente ele, mas a maioria dos desenhos em que os personagens principais não falam. Isso sempre ficou na minha cabeça de certa forma, e fez com que esse desenho fosse memorável pra mim, mas não de um jeito muito bom. Godofredo estreou em TV aberta em abril de 2017, na TV Cultura. Nesse tempo, a TV Cultura tinha como seus principais desenhos destaques Cocoricó, Show da Luna, Peixonauta e entre outros. Godofredo ficou marcado pela sua estética diferente dos outros desenhos, pois ele não interagia com o público assim como fazia o Show da Luna. Ele não falava nem sequer uma palavra, ele apenas vivia. Eu lembro que eu assistia os outros desenhos da TV Cultura, normalmente, tipo Show da Luna, Peixonauta, Cocoricó. Tudo parecia vivo, enérgico e divertido. Aí do nada começava o Godofredo. E mano, tinha alguma coisa errada naquele desenho. Godofredo simplesmente não falava uma palavra sequer, pelo menos não nossa língua. Tipo, nem um oi, nem uma frase, tipo, nada. Ele só ficava andando por aquele mundo estranho, olhando para coisas, mexendo em objetos aleatórios, em completo silêncio. E quando eu era criança, isso mexia muito comigo, mas tipo, eu não percebia isso. Porque parecia que o desenho tava vazio, mas não tipo vazio de ruim, mas vazio de um jeito estranho. Como se tivesse faltando alguma coisa o tempo inteiro. E o pior é que hoje eu percebo que talvez seja exatamente isso que fez eu nunca esquecer esse desenho. Porque enquanto os outros desenhos focam em querer chamar sua atenção o tempo todo, Godofredo só existia. E talvez seja isso que deixa tudo tão estranho. Porque quando o personagem principal não fala, você começa a reparar nas coisas em que você não era para reparar. Tipo, nos sons do ambiente, nos passos dele, nas expressões, no silêncio, principalmente no silêncio. E o silêncio daquele desenho era muito, mas muito estranho. Às vezes parecia que eu estava assistindo um sonho, e não um pesadelo exatamente, mas aquele tipo de sonho esquisito em que você acorda sem entender direito o que sentiu dentro do sonho. O mais bizarro é que o desenho era simples. A proposta era basicamente mostrar Godofredo descobrindo objetos e situações novas no meio da floresta. Só que a forma como isso era mostrado deixava tudo desconfortável. Tinha episódio em que ele encontrava objetos completamente aleatórios no meio do nada e começava a mexer neles sem entender absolutamente nada. Isso parece normal falando hoje, mas quando você vê uma criatura silenciosa encarando o objeto por minutos em completo silêncio quando você é criança, aquilo se torna algo muito estranho. Tinha um episódio, por exemplo, em que ele encontra um interruptor perdido no meio da floresta e ele simplesmente fica apertando aquilo, tipo, repetidamente enquanto tudo acontece sem nenhuma explicação. Sem fala, sem música exagerada e sem piada. Só ele e o barulho do interruptor. E parece besteira, mas esse tipo de cena ficava na cabeça. Porque parecia que o desenho estava esperando alguma coisa acontecer, mas nunca acontecia. E tinha episódio ainda mais estranho. Um deles mostrava o Godofredo sozinho no meio de um deserto vazio até encontrar um carrinho de sorvete, literalmente assim, do nada. E quando você é criança, esses cenários gigantes e vazios passam uma sensação muito específica. Parece que o personagem está sozinho no mundo inteiro. Outra coisa que me deixava desconfortável era a estética. Os modelos 3D eram meio duros e meio artificiais. E tudo parecia silencioso demais. A floresta parecia vazia. As cores eram estranhas. Os movimentos eram lentos. E o desenho nunca tentava te explicar nada. Ele só jogava você naquele mundo estranho e deixava você lá, assistir. E talvez seja exatamente isso. Talvez seja exatamente por isso que tanta gente lembra desse desenho até hoje. Não porque ele era assustador, mas porque ele parecia errado. E enquanto os outros desenhos infantis tentavam parecer vivos, engraçados e até barulhentos, Godofredo parecia vazio, como se aquele mundo continuasse existindo mesmo quando ninguém estava assistindo. E sinceramente, talvez o mais estranho sobre Godofredo é que até hoje ele ainda parece uma memória meio distorcida da minha infância.